Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de Geografia do primeiro ano do ensino médio e dessa vez é para fazer a correção, das questões que tem no fundo do capítulo, nas últimas páginas do capítulo. Essa correção é referente ao conteúdo do capítulo 4, Geologia, Evolução da Terra e os Fenômenos Geológicos, da qual eu trabalhei em duas partes, em que já está publicado aqui no YouTube. Então vamos lá. Vamos lá para as perguntas que é mais importante para essa aula, né? As últimas páginas, né? Compreender, compreensão e análise. Assim, antes de eu até existe outras questões no capítulo, existe. Como ponto de vista, que é uma relação com a história, mas é algo muito mais específico. Algumas outras questões aqui que ficam ao entorno, né? Podemos até problematizá-las, né? Vamos primeiro fazer a correção. Tem algumas que a gente pode problematizá-las, mas vamos aqui primeiro fazer a correção da compreensão e análise, né? Primeira pergunta é: quanto mais recente a era, menor é a sua duração e maiores são as transformações que ocorrem na evolução da Terra. Observe a linha do tempo geológico a seguir. No caderno, faça uma legenda identificando cada uma das eras geológicas retratadas. Aqui é a duração relativa das eras geológicas. Aqui é o pré-cambriano. E o que a gente pode destacar aí? Galera, o vermelho. Em que período é esse? Que era essa? O vermelho, pessoal, é essa aqui, ó. Vermelhado. Arqueozoica. Tá bom? Vermelhado, arqueozoica. Laranjado, pré-terozoica, tá bom? Amarelado, essa primeira parte aqui, paleozoica. A verde, esverdeado, mesozoica. E o preto, cenozoica. Beleza? Finalizamos aí. Segunda questão. A dificuldade para perfurar grandes profundidades em direção ao centro da Terra deve-se ao grau geotérmico. Observando a figura a seguir, responda o que é grau geotérmico. Pessoal, o grau geotérmico, galera, é uma unidade de medida de temperatura da crosta terrestre em seus diversos níveis de profundidade. Ela aumenta 1 grau a cada 33 metros de profundidade. Aumenta-se 1 grau a cada 33 metros de profundidade. Aumenta-se 1 grau a cada 33 metros. Vamos lá? Terceira. Por que os estudos de sismologia e vulcanismo têm importância fundamental para a sociedade? Essa não é difícil de responder não, né? Vamos lá. A importância, pessoal, do conhecimento da Terra ajuda a nós contornarmos os prejuízos da vida humana causada pelo dinamismo da Terra. Esse é o fator fundamental de ter uns estudos sobre sismologia e vulcanismo. É uma forma de nós sempre estarmos entendendo como é que é a natureza, como é a dinâmica da natureza e se precavindo para qualquer tipo de desastre. Por isso que estudamos ela. 4. Identifique as eras geológicas correspondentes às ilustrações a seguir. Célula simples A, B, um mamute, C, um dinossauro, D, um momento período pré-histórico, Pangeia e F. Vamos lá, vamos responder cada uma dessas imagens, né? Vamos lá, a primeira imagem que corresponde que era geológica. A primeira imagem corresponde à era Preterozoica. A imagem B, Cenozoica, terciário, beleza? A imagem C, Meozoica. A imagem D, Cenozoica quarteário.
quaternário. E a imagem E, mesozoica. E a F, paleozoica. Tranquilo? Quinta questão. Leia o texto e responda as questões a seguir. O que é a geologia? Né? Aí vocês leem com calma. Primeira questão é: A. Explica a teoria da tectônica das placas. Pessoal, a crosta terrestre ela é fragmentada por vários blocos. A gente já estudou isso quando estuda placas tectônicas, né? Formados por partes continentais e oceânicas. Cada bloco corresponde a uma placa tectônica que se desloca pela pressão exercida pelo magma. Beleza? Isso que é o que corresponde à teoria tectônica das placas. B. Cite ao menos 3 fenômenos geológicos que podem ser explicados por essas teorias. Vamos lá. Deriva dos continentes, formação das cordilheiras montanhosas e outras formas de relevo. Os terremotos e os tsunamis. Ok. A sexta questão é uma questão que é feita em grupo, né? Pessoal, tem um caráter também pessoal, da qual se elabora o que aqui? Faça uma lista com o nome de tipos de rocha, utilizados em edifícios e casas, como revestimentos. Mas o fator aqui que é importante ser destacado nessa pesquisa é compreender que a maioria das rochas no Brasil são das bacias sedimentares. Tá bom? Mas, assim, em modo geral, o que é a questão que nos auxilie, né? E aí uma pesquisa mais aprofundada. E essas rochas estão acessíveis a todas as classes sociais, uma avaliação, enfim, mas é uma pesquisa mais detalhada. Vamos procurando aqui essas questões, né, simples que tem no decorrer do capítulo, pra gente ir dialogando, que é uma boa, né? Esse primeiro trecho aqui, ó. Vamos lá. Poucas coisas sobrevivem por longo tempo. Se você imagina os cerca de 4,5 bilhões de anos da história da Terra comprimidos em um dia terrestre normal, a vida começa muito cedo, em torno de 4 da madrugada. Com o surgimento dos primeiros organismos unicelulares simples, mas depois não avançam mais nas próximas 16 horas. Finalmente, as primeiras plantas marinhas aparecem, seguidas 20 minutos mais tarde da primeira medusa. Às 21 horas e 4 minutos, entram em cena trilobídeos a nado. Poucos antes, às 22, plantas começam a brotar em terra firme. Logo após, faltando 2 horas para o fim do dia, despontam os primeiros animais terrestres. Graças a uns 10 minutos de um bom tempo, às 22 horas e 24 minutos, a Terra é coberta pelas grandes florestas carboníferas, cujos resíduos fornecem todo o nosso carvão, e os primeiros insetos com asas se fazem notar. Os dinossauros entram em cena poucos antes das 23 horas e dominam por cerca de 45 minutos. Faltando 21 minutos para meia-noite, desaparecem e a era dos mamíferos começa. Os seres humanos emergem 1 minuto e 17 segundos antes da meia-noite. Nessa escala, toda a história registrada não duraria mais que alguns segundos e a vida de um único ser humano mal duraria um instante. Nesse dia, gradualmente acelerado, continentes deslizam e se chocam em um ritmo positivamente frenético. Montanhas se erguem e se desfazem, bacias oceânicas surgem e desaparecem, lençóis de gelo avançam e recuam. Talvez uma forma mais eficaz de visualizar quão recentes somos como parte desse quadro de 4,5 bilhões de anos seja você abrir os braços ao máximo e imaginar aquela extensão como toda a história da Terra. Nessa escala, a distância das pontas dos dedos
de uma mão até o pulso da outra mão é o pré-cambriano. Toda a vida complexa está em uma mão. E de um só golpe, com uma lixa de unha de granulação média, você pode arriscar a história da humanidade. Vale lembrar, esse é um texto produzido por Bill Britson, né, em um livro chamado A Breve História de Quase Tudo. Vale lembrar que aqui é fazendo uma relação entre o período extenso com o período curto. O que seria, em um período curto, toda a formação da Terra em um período extenso, né? O texto quer destacar dessa maneira. Identifique o tema central do texto, né? O que o texto quer discutir de forma central, né? O que o texto quer discutir de forma central? Primeiro, entender a evolução da vida da Terra, né? E mostra a intensa transformação que ocorreu, desde a origem até o surgimento dos seres humanos. É um pouco desse sentido aí. E a relação dialética, né, da evolução da Terra, de vida e morte, desaparecimento e surgimento, desfazendo e fundindo, formando-se continentes e por aí vai. Segundo, de acordo com seus conhecimentos, distingue os eventos biológicos dos geológicos presentes no texto, citando ao menos 3 exemplos de cada um. Aí é mais notório, né? Quando se trata de biológico, nós estamos falando de vida, né? Então, os primeiros organismos unicelulares, as grandes florestas, as plantas marinhas, aparecimento de dinossauros, mamíferos, aves e por aí vai. Depois, o surgimento dos seres humanos. E geológico, quando se trata de, por exemplo, dos resíduos de grandes florestas formadas e reagidas de caverna mineral, continentes deslizando se chocando em ritmo positivamente frenético, montanhas, bacias oceânicas e por aí vai. Vamos ver se tem mais algumas aqui para a gente fazer outra correção. É bom corrigir tudo, porque também o bom dessas questões é que elas fazem uma correlação com o conteúdo e auxilia vocês nos estudos, né? Olha lá, uma perguntinha aqui. Por que se, analisando aqui a subdição, processo fossa oceânica, cadeia montanhosa, vamos lá. Choque, né? Placa tectônica. Por que se afirma que a deriva dos continentes, a formação das cordilheiras montanhosas e de outras formas de relevo, ou terremotos e tsunamis, passaram a ser mais bem compreendidos a partir das teorias das placas tectônicas? Isso é óbvio, né, pessoal? Justamente por conta do que? Do movimento das placas tectônicas, com suas direções, nas suas zonas de convergência e divergência. E vale lembrar que esses movimentos, esses choques, esses desencontros, eles explicam o que? A formação de relevo, fenômenos geológicos, deslocamento dos blocos continentais e por aí vai. Vamos para a próxima. Aqui um olho no mapa agora. Planisfério, principais placas tectônicas nas zonas vulcânicas. Primeira questão aí, com base no mapa e no planisfério com a divisão política que há no final do livro, identifique 3 exemplos de zonas convergentes citando os nomes das placas. Então lá, 3 exemplos de convergência, galera. Na América do Sul, convergência entre choque, não é isso? Aqui, NADSA e Sul-Americana, Euroasiática e Euroasiática e Indo-Australiana. Euroasiática e Indo-Australiana são convergentes e que elas se chocam. E a do Pacífico e do Indo-Australiano. Do Pacífico e Indo-Australiana. Nome de 3 países com grande probabilidade de ocorrência de terremotos. Essa não é difícil não, né? Que tem grande possibilidade de terremotos. Podemos dizer o Japão aqui, né? Chile, Estados Unidos e a Turquia aqui nessa região, né? Mas podemos citar outros também, né? Aqui, Placa da Arábia, Irã. Nome de 3 países com probabilidade de serem atingidos por tsunami: Japão, Indonésia e Índia. Índia, Japão e Indonésia. Pronto, vamos lá para mais algumas questões. Bora ver se encontra esse aqui,
Em quais tipos de zona de contato entre as placas ou zonas vulcânicas estão presentes? Essa é muito fácil, né? Quais são os tipos, né? Elas estão nas convergentes, divergentes e transcorrentes, os tipos de movimento de placa. Então é basicamente isso, pessoal, que a gente corrigiu todas as atividades nesse capítulo. Então, até mais, até a próxima aula. Na próxima aula eu vou fazer um apanhado aí, de orientações sobre a prova, beleza? Até mais, tchau, tchau.